Olá, boa tarde. Você que está chegando agora, essa é mais uma live da FEComércio de São Paulo. Eu sou a Juliana Rangel, sou jornalista e vou mediar o primeiro de uma série de bate-papos sobre empreendedorismo feminino, que acontecem aqui todas as quintas-feiras, às 2 da tarde. Então, se você tiver interesse nesse tema, é só se inscrever no nosso canal. Vamos chegando, puxa uma cadeira, liga para os amigos, que o bate-papo de hoje promete ser muito interessante. A gente tem aqui como convidadas a Jandaracy Araújo, mais conhecida como Janda. Boa tarde, Janda. Olá, boa tarde a todos e a todas e todos, né? Vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês e, mais uma vez, obrigada pelo convite. De nada. A Janda é super especialista em empreendedorismo, já teve um monte de empresa, já construiu empresa, já vendeu empresa, já trabalhou no poder público, já foi diretora do Banco do Povo, então acho que o papo aqui vai ser muito legal hoje. Além de tudo, ela é cofundadora de um movimento que ela vai explicar para a gente o que é mais tarde, chamado Conselheiras 101. Além disso, a gente tem aqui a jornalista Vivi Duarte. A Vivi, ela é empreendedora, é criadora de uma consultoria de diversidade de gênero chamada Plano Feminino e, além de tudo, ela tem um projeto muito bonito chamado Instituto Plano de Menina. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui, gente. Que bom a gente poder falar de assuntos tão importantes, né? Com mulheres tão incríveis, a Jana, que eu já conheço e acompanho e vibro, Ana Paula, você. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. E a gente tem também a ajuda aqui luxuosa da Ana Paula Locoselli, que é consultora jurídica da FEComércio de São Paulo. A Ana Paula ela tem atuado muito pelo empreendedorismo, agindo junto do poder público, do legislativo, do judiciário, defendendo os interesses aí de quem tem o seu próprio negócio. Bom, e hoje, gente, vocês que estão nos assistindo podem mandar as suas perguntas pelo chat, que a gente vai respondendo ao longo aí dessa conversa. O objetivo é ter um bate-papo bastante construtivo aqui. A gente começa a conversa de hoje, cujo tema é empreender para mudar e mudar para empreender, ainda no calor do anúncio de ontem do governador João Dória de que o estado de São Paulo entra na fase vermelha a partir de sábado, durante 15 dias. A gente sabe que temos uma situação muito crítica aí com a pandemia, não só em São Paulo, mas em vários estados, mas não tem como, o empreendedor acaba sentindo e tem muita gente aflita nesse momento. Então, a minha primeira pergunta, eu gostaria de começar com a Janda e depois a Vivi pode complementar. Janda, tem algum aprendizado do ano passado? Porque quando começou a pandemia, todo mundo ficou desesperado, paralisado, e depois as coisas começaram a se encaixar. O que a gente traz de aprendizado do ano passado para esse novo momento? Bom, acho que o primeiro aprendizado é que a gente já sabe como criar alternativas para essa situação. Eu me recordo bem, ano passado, eu ainda estava no governo, o desespero de todos os empresários. Não que a situação tenha melhorado, porque o ano de 2020 foi muito difícil. As empresas não tiveram tempo de se recuperar e muitas estavam num processo de início de recuperação, principalmente quando a gente fala de nano, eu costumo muito usar essa definição, né? As nanoempreendedoras e microempreendedoras. E quando eu falo nanoempreendedora, é aquela que é a da equipe, né? A microempreendedora, ela tem uma equipe, ela já tem um salãozinho, tem um salão, né? Que tem negócio no Brasil, não importa o porte, ainda é muito desafiador. Mas nesse cenário de pandemia, um dos grandes aprendizados é que a digitalização é um caminho e também a reinvenção que muitos negócios tiveram que fazer. Infelizmente, e aqui sem romantizar, sem querer dar um toque de polianesco na conversa, longe disso, mas o que a gente viu de grande aprendizado foram que muitos negócios se reinventaram para continuar atuando durante o período pandêmico. Obviamente que não com a mesma receita, não com o mesmo nível de atendimento ao cliente, sendo que as mulheres, em sua maioria, empreendem no setor de serviços, mais 54% dos negócios são no setor de serviços, que é um dos mais impactados com o fechamento,
né? Que não, a gente não pode dizer que é um lockdown total, tá? É uma restrição, porque quando a gente olha, a verdade não posso nem falar que é um lockdown, porque a gente não viveu o lockdown como os outros países viveram. É um cenário de restrição. Por quê? Supermercados continuam funcionando, o varejo alimentar, farmacêutico, materiais de construção, o hard varejo, ele continua funcionando. Então, mas quem trabalha, quem tem seu pequeno negócio, teve o seu processo de reinvenção e ainda está tentando se recuperar. Então, o que a gente tem que entender é que os cuidados, eles precisam permanecer. A gente teve uma série de fatores que contribuíram para o cenário que a gente está vivendo, trágico que a gente está vivendo agora, e a gente sempre falou lá atrás, a gente vai passar, a gente tinha esperança também no processo de conscientização da população, e agora a gente precisa realmente ser forte, porque não dá para poder achar que está tudo bem com 1.910 mortes que foram anunciadas anteontem, né? A família de alguém, é o parente de alguém, e não dá para a gente tentar levar uma vida normal, infelizmente. Mas, em termos de negócio, tem uma série de possibilidades que podem ser tomadas. Ser empreendedor no Brasil nunca foi fácil. Nunca foi. A gente está vivendo mais uma tsunami em que eu queria já deixar essa perspectiva de esperança e que há saída. A gente tem que acreditar sempre que há saída, né? Sempre acreditar que há um caminho de saída. Eu acho que esse é o grande aprendizado. Quem fez o exercício no ano passado, hoje está mais preparado para lidar com esse momento. E é o que a gente, infelizmente, não tem fórmula mágica, né? É olhar o que a concorrência fez, o que tem vários cursos falando, inclusive, como digitalizar todo tipo de serviço, muita informação gratuita, mas a gente precisa, efetivamente, infelizmente, a gente precisava dessa restrição nesse momento, né? Não tem muito o que falar sobre isso, nem fórmulas mágicas. Juliana, acho que a gente precisa ter esse momento de recuo e olhar que a vida CPF é muito maior do que os nossos CNPJs, infelizmente. Verdade, Janda. Vivi, você antes um pouquinho da gente começar esse bate-papo, estava comentando sobre algumas adequações que você teve que fazer na sua própria empresa, né? Você quer contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência? Quero sim. Para a gente foi um baque também, né? Por conta de começar em março, e março é o nosso Natal, que é o mês da mulher, então o mês onde a consultoria faz muito eventos, eu faço muita palestra, então a gente, de verdade, eu fiquei bastante perdida. Para mim, o principal ativo, o que mais mexeu comigo nessa pandemia e que me fez me reinventar, foi o ativo saúde mental, sabe? Que é um ativo que muitas vezes a gente menospreza, né, dentro do nosso negócio, porque a gente quer fazer acontecer, quer entregar, quer escalar o nosso negócio, e a gente não percebe o quanto que a gente é vulnerável. Então, eu me reconheci muito vulnerável nesse momento de pandemia, e para mim o que me salvou nesse momento foi, primeiro, ter uma rede de apoio muito forte, né, de mulheres empreendedoras, de mulheres executivas, clientes minhas, que me ajudaram a dar um tempo para eu poder repensar os modelos de negócio que a gente tinha de serviço, adaptar para o digital, e nem todo mundo tirou o dinheiro da mesa. Então, isso foi muito importante, ter essa cumplicidade dos clientes, porque a gente atende muita marca multinacional e houveram muitas marcas que tiveram compromisso e propósito com os fornecedores e com os clientes, mas outras que não. Então, elas ignoravam a pandemia e pediam soluções assim instantâneas, que não era possível, né, humanamente falando, dentro de um cenário que a gente nunca tinha vivido. Mas eu tive a maioria dos meus clientes, fornecedores, o meu time, essa rede que é tão importante para a gente que empreende, né? É uma rede muito forte que se manteve comigo e me ajudou nesse momento que eu me perdi. Eu realmente me senti perdida nos primeiros meses, eu fiquei um pouco fora de órbita e para mim foi muito novo. Eu me senti muito, muito fraca, né? Porque eu sou uma mulher que veio da periferia, fui hackeando o sistema, então a gente é educada, pelo menos eu fui educada de uma forma que não acho correta, mas assim, nada te abala, vai. Só que isso nunca me afetou tanto, porque eu achava que realmente, nossa, não posso mostrar minhas vulnerabilidades. Até o momento que eu tive que sentar com o meu time, né, estou aqui hoje no escritório, e chorar na frente deles. Nunca tinha feito isso com 10 anos de empresa, né? Então, para mim, eu acho que o que fica mais de aprendizado é o quanto é importante nossas relações interpessoais, né? Para além da nossa criatividade, lógico, que a gente tem que ter, readaptar modelos de negócio, usar o WhatsApp Business,
como a gente pode fazer para transformar isso no digital. Isso tem técnica, isso tem curso, como a Jana falou, né? Mas esse pilar aí, que é essa estrutura emocional, resiliência, né? E ter essa relação interpessoal forte é o que sustenta a gente. Então, a minha dica para as empreendedoras, né? Os empreendedores que estão assistindo a gente ter cúmplices mesmo nos nossos planos, porque a gente se sente muito sozinho sempre para empreender, né? Sempre aquela jornada aqui meio solitária, mas tem que ter uma rede forte e foi isso que me sustentou, que fez com que os meus negócios não caíssem, né? E a gente conseguisse reinventar e voltar com a receita. A gente perdeu muita receita no ano passado, mas esse ano a gente já conseguiu recuperar. Desde o meio do ano passado para cá a gente já conseguiu recuperar. Então eu devo muito a isso, essas pessoas, né, que eu fui construindo relações durante esse tempo todo de empreendedorismo, né? Ana, você já vou te chamar aqui para falar um pouquinho sobre essas perdas que o comércio pode ter e sobre possíveis saídas, mas antes só queria comentar um pouquinho a fala da Vivi, que eu achei muito bonito, Vivi, porque você trouxe uma coisa aqui das relações interpessoais, de renegociação, conversa, tanto com clientes quanto com fornecedores e às vezes até com um funcionário também, né? No início do ano passado, ficou todo mundo muito aflito, querendo demitir, pensando em corte de custos, e às vezes, talvez esse não seja o melhor caminho num primeiro momento. A gente ainda está aguardando aí o que vai vir do governo federal em termos de apoio para a redução de jornada de trabalho, complemento salarial, mas enquanto isso não fica definido, Janda, existem formas da gente conversar e tentar antecipar férias, antecipar folgas, né? O que você recomendaria para quem está um pouco perdido em relação ao que fazer com o custo da folha de pagamentos? Agora é a hora de flexibilizar. Vivi trouxe um ponto importantíssimo. Acho que a rede de apoio é fundamental. Agora é hora, olhando bem para o modelo business, busque parcerias. E o seu funcionário, ele pode ser o seu principal parceiro. Porque, nesse momento, a gente está com mais de 15 milhões de pessoas desempregadas nesse país. Então, é muito mais fácil a gente negociar, e aí fica uma dica para quem também é funcionário e depois vai assistir esse vídeo. É muito melhor ter uma redução de renda do que não ter nenhuma renda. O empregador ele também está passando por momentos difíceis. As histórias que eu tenho acompanhado não são as mesmas. Quando eu vendi a minha empresa, em 2019, julho de 2019, num processo mesmo de reinvenção, eu estou abrindo outra, então, assim, eu sou dessas, tá? Eu sou aquela serial. E eu tenho esse processo de desapego. Era o momento certo, né? Você tem momentos certos, tem time para seguir em frente, para vender negócios, a gente tem que ter esse time. E em 2019, quando a gente vendeu, nossa, putz, legal, a gente conseguiu, vendemos, né? A gente abriu um negócio há 4 anos antes, a gente conseguiu vender, que também é uma realidade, né? A gente não vê as pessoas falando que vendeu o negócio, a gente vê falando muito que fechou os negócios. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. A oportunidade agora tenha uma conversa franca com sua equipe. Ainda não existe nada estruturado, né, para essa segunda onda, que veio pior do que a primeira, mas ainda não existe nada estruturado do ponto de vista federal, em termos de legislação, como houve na primeira onda. Então, isso é um ponto. Então, vai ter que ser negociado muito claramente. Se tiver um advogado para acompanhar essa conversa, melhor. É sempre melhor. Mas é muito importante ter essa transparência com a equipe, conversar claramente com os funcionários, todos estão vivendo o cenário de compensação de horas, de folga, de uma redução temporária, que seja o caso, mas o que a gente teve ano passado, que deu suporte, existia uma linha de crédito específica para a folha salarial e também existia de forma legal e estruturada, o que deu segurança para muitos empresários, de fazer uma redução de carga horária e ajuste. Então, eu tinha um embasamento legal que me sustentava a fazer isso. Eu acho que agora a gente, como empresários e empresárias, vai ter que voltar e pleitear isso de forma muito forte, muito assertiva,
para que as medidas que foram tomadas no ano passado, elas retornem, porque os benefícios encerraram no final do ano. A Ana Paula pode falar um pouco mais sobre isso, mas objetivamente conversar com a equipe, conversar principalmente com os fornecedores, não pode deixar os fornecedores longe dessa conversa, e a gente pleitear, né, voltar a pleitear que as medidas tomadas no ano passado, elas retornem. Sim. Tem uma pergunta aqui do Lucas Filadelfo, que eu acho que já foi basicamente respondida aí por vocês. Para os MEIs, quais as saídas para driblar a crise imposta pelo Covid? Acho que é um pouco do que a Janda falou, do que a Vivi falou, aí de tentar se reinventar e renegociar, não é isso? É isso mesmo. E usar, assim, qual que é o teu modelo de negócio, né? Você tem uma empresa que vende... Eu adoro bolo de cenoura, então estou sempre colocando esse exemplo, tá, gente? Já tá na hora, a gente tomar café daqui a pouco, né? Café com bolo de cenoura. Bom saber, Vivi, que eu também sou dessas. Vamos falar de coisa boa também, né? Bolo de cenoura com chocolate. Mas você tem uma lojinha de bolo de cenoura com chocolate e café, e um cafezinho, né? Ai, vai fechar. O que eu posso fazer? Eu posso usar o WhatsApp de negócios, o WhatsApp Business, para poder ter o meu mailing e começar a vender isso na internet, usar as mídias sociais, vou pegar o Instagram, vou fazer fotos incríveis, vou vender o meu negócio ali. Vou digitalizar meu modelo de negócios e vou fazer as pessoas que estão nessa rede conhecerem meu trabalho por meio disso. E aí a entrega de uma forma segura, né? Então, como que eu posso, por exemplo, moro num lugar onde é um condomínio, consigo fazer uns cardzinhos do meu bolo de cenoura, coloco debaixo da porta de todo mundo, faço anúncio, digitalizar e tentar fazer o máximo possível para você expandir a tua rede no digital, porque isso é muito importante hoje. Mesmo que você tenha um negócio físico, você está de olho no digital. Não existe mais, né, essa coisa do digital e físico, é tudo uma coisa só. Então, também fica um aprendizado da gente ter um mailing, ter quais são os seus clientes, quem passava por ali, você está fidelizando esse cliente, porque nesse momento que a gente falou, né? Se a gente fidelizou bem o cliente, se a gente tem uma carteira de clientes importante que confia no nosso serviço, a gente pode até perder 50% da carteira, mas 50% está lá, sabe? A gente pode renegociar a forma de entregar aquele serviço. Então, é bem importante olhar e tirar um pouco dessa... A gente fica meio desesperado, né? Desesperada. Mas tirar um pouco desse desespero e olhar racionalmente. O que eu tenho na mão para fazer esse negócio acontecer? A gente tem várias ferramentas digitais para ajudar a gente. O WhatsApp eu falo sempre porque a gente faz muitos cursos para as mulheres no plano feminino e elas têm conseguido ressignificar os negócios por meio do WhatsApp Business, Instagram, fazendo conteúdo legal, puxando, né? Clientes por meio desses canais, então vale a pena a gente ter essas estratégias. E buscar também, tem um monte de cursos gratuitos, como a Janda falou, buscar se reinventar e estudar, né? Acho que a gente, como empreendedor, tem que ter uma melhoria contínua. E às vezes a gente fica um pouco naquela zona de conforto, e aí, quando bate a água, é que a gente quer nadar, né? É sempre bom também esse alerta para a gente, ficar sempre de olho no que está acontecendo, quais são as inovações que estão acontecendo aí no mercado, para ser pego de surpresa, mas saber recalcular a rota rápido, né? Eu quero conversar com vocês já sobre inovação, digitalização, mas antes eu queria convidar a Ana Paula para falar um pouquinho, porque a FEComércio está estimando perda de 11 bilhões de reais ao longo aí desse período em que o comércio vai ficar fechado no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo seriam aproximadamente 6 bilhões de reais. Mas a FEComércio tem tido uma atuação muito forte aí junto ao governo, aos órgãos responsáveis. Então, queria que a Ana falasse um pouco sobre quais são os pleitos que vão tentar ajudar um pouquinho a vida do empreendedor aí nesse período tão difícil. Pois é, então, em relação a essa questão dos pleitos, primeiramente eu queria falar, até uma questão que a Vivi comentou, dessa necessidade de rede de apoio, né? Eu vejo que a FEComércio, ela faz esse papel também, né? Por isso que hoje a gente está aqui com a Janda e com a Vivi, para levar todo o conhecimento, toda a expertise que a gente tem, a nossa equipe tem, a equipe técnica, para os empreendedores todos, para que eles consigam passar por esse momento
e a gente tem vários materiais, depois vocês vão ter acesso a tudo isso, e eu acho que nós, FEComércio, somos sim uma rede de apoio e que todos os empresários podem contar com a gente e podem olhar. A gente trabalha exatamente com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, levando todas as dificuldades e todos os problemas que nós já tínhamos, né, antes da pandemia, mas hoje, agora, cada vez mais a gente percebeu que a gente consegue fazer essa interlocução entre os empresários, entre as dificuldades dos empresários e o setor público. Então, vocês têm a FEComércio como esse canal de representação que, efetivamente, estamos aqui para trabalhar pelos empresários. Aí, os pleitos em relação a que a FEComércio fez, tem um que é o que a Janda falou, que é em relação à redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato. Esse pleito ainda estamos aguardando a publicação ainda essa semana desse ponto, mas também existe a questão que pode ser feita aí através de um sindicato, né, o que é o acordo coletivo, uma convenção coletiva. Você pode ter isso também, o empresário ele pode contar com esse instrumento, e aí a FEComércio também está aqui, para fazer esse tipo de ajuste com os seus funcionários e tentar manter os empregos, porque é o que ela falou. Eu acho que manter o emprego para todo mundo é importante nesse momento. Então, esse é um pleito muito importante. E outra questão é a questão do crédito. A FEComércio também, ela trabalhou junto com a Desenvolve São Paulo no desenvolvimento de uma linha de crédito um pouquinho menos burocrática, com algumas condições boas, e aí está disponível para os microempresários também, então isso é bem importante. E outro ponto que a FEComércio também está trabalhando é a questão do PRONAMP, porque o PRONAMP, ele tinha uma carência de pagamento de 8 meses. 8 meses já acabou, acabou no começo desse ano, então agora os empresários que têm que começar a pagar esse empréstimo que eles pegaram o ano passado, e aí você começa de novo com essa fase vermelha. Então, é uma dificuldade, você não tem um faturamento e você tem várias dívidas para serem pagas. Então, o governo ele já está avaliando essa possibilidade de postergar um pouquinho mais a carência que havia sido dada inicialmente. E, por fim, também a gente tem um outro pleito em relação ao ICMS, que aí já é aqui no âmbito do Estado de São Paulo, para que isso seja postergado também para um outro momento também, depois que a gente passar essa fase vermelha e essa fase mais crítica que agora estamos vivendo. Ana, você trouxe aí um ponto de tensão, né, que é sempre muito mencionado, que é a questão do crédito. Bate um certo desespero, porque você vê que a conta está chegando e, ao mesmo tempo, você não está conseguindo vender, seu negócio está fechado. Além das linhas que você citou, tem Desenvolve São Paulo, estamos à espera de uma definição sobre o PRONAMP, mas eu queria perguntar para a Janda se tem outras linhas de crédito mais alternativas, Janda, como, por exemplo, cooperativas. Qual seria, assim, o caminho das pedras para quem está muito desesperado e precisa de dinheiro para esse momento? Olha, como você sabe, eu sou também financeira, né? Então, eu tenho um ponto que eu sempre peço que as empresas prestem atenção, tá? Até antes de pensar no crédito em si. É que façam uma avaliação, principalmente, da sua real necessidade de crédito nesse período. Porque antes de tomar o crédito, oferta de crédito você vai ter várias, né? Mas é muito importante que a empresa faça uma avaliação real da sua necessidade de crédito no curto prazo. Por que eu estou falando isso? Com as linhas de crédito que foram oferecidas no ano passado, muitas, como a Ana Paula bem colocou, elas começaram a pagar agora. Então, isso pode gerar um superendividamento das empresas se ele não conseguir dar continuidade no seu negócio, porque ele está super endividado. Né? Porque uma hora a conta chega. Ele conseguiu um crédito agora, ele já tem um crédito que foi tomado no ano passado, que teve uma carência, onde ele começaria a pagar agora. A gente está entrando na segunda onda, ele entra com o segundo crédito. Então, em algum momento, essas duas situações de crédito irão se encontrar e irão prejudicar muito o empresariado, porque vai atingir diretamente o fluxo de caixa dele. Então, eu recomendo, eu sou uma garota propaganda, acho que o Sebrae São Paulo está me devendo essa daí. Eu sou garota propaganda do Sebrae em relação a isso, porque eles têm esse curso gratuito, eu acho que vale super a pena buscar essa qualificação financeira, principalmente. Existem vários, o Plano Feminino, Rede Mulher Empreendedora,
eu sempre falo do Sebrae porque está mais fácil. Entrou lá, você bota o CPF e faz o curso de fluxo de caixa. E tem a consultoria gratuita através também do Empreenda Rápido. Precisa fazer essa análise primeiro, antes de tomar o crédito. Existem várias alternativas, mas a melhor solução seria nós voltarmos, aí, Ana Paula, também com a prorrogação da tomada de crédito, né, que foi a renegociação que foi feita no ano passado, que permitiu que todos os créditos, independente se era crédito para fluxo para capital de giro ou para investimento direto, pudessem ser postergadas. É o que a gente costuma chamar no mercado financeiro de standstill, onde as parcelas de uma dívida, elas são paradas durante aquele período, que foi o que aconteceu, inclusive com crédito imobiliário na época, onde se parava a cobrança durante 6 meses, até 12 aconteceu isso, algumas instituições fizeram em prazos maiores, e esse crédito, o começo do pagamento foi postergado, foi jogado para frente. Talvez um caminho também seja a postergação dessa dívida, do pagamento dessa dívida. Antes de tomar crédito, é preciso que se tenha muita responsabilidade, muita consciência para quem vai usar o crédito e avaliar a capacidade de pagamento. Porque a gente também vê muitas empresas que têm um negócio muito bom, a ideia é genial, ele está digitalizado, mas ele tem problema de caixa. E você ter esse tipo de dívida com crédito compromete caixa de forma quase definitiva. Então, além de oferecer, porque os bancos têm aí linhas de crédito, tem microcrédito pelo Banco do Povo, pelo Prospera, do Santander, tem várias opções, mas é muito importante que se tenha um olhar de como está o fluxo de caixa da empresa para tomar o crédito. É muito importante. Bom, então você está trazendo, né, Janda, aqui a questão do planejamento financeiro é super importante. A Vivi, acho que é especialista nesse tema, a Vivi, por meio da consultoria dela e também do Instituto Plano de Menina, dá muitos cursos sobre planejamento financeiro. Então, Vivi, queria que você desse agora dicas sobre como as pessoas podem organizar melhor. Muitas vezes a gente vê, principalmente nas empresas pequenininhas, quando entra um dinheiro da empresa, a pessoa vai lá e paga a conta de luz da própria casa ou do celular. Eu imagino que não seja muito bom misturar as contas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do planejamento financeiro. Sim, muito importante, e a gente tem essa responsabilidade também em relação ao dinheiro que entra na nossa empresa, né? Eu, por muito tempo, no plano feminino, durante uns 3 anos, eu misturava o dinheiro pessoal com o profissional e deixava de pagar impostos, né? Porque a gente sabe como é empreender no Brasil, né, gente? A gente não dá para romantizar, né? E eu fiquei por muito tempo, eu saí como executiva de multinacional, fui empreender e era pé no peito e tapa na cara o tempo inteiro, porque falava, poxa, agora tem que ser o jurídico, o financeiro, tem que ser o marketing, e eu era só marketing jornalista, né? Então tinha muitas ideias, sabia fazer negócio, mas não gostava de mexer com planilha, não gostava de pensar em PNL, não gostava de pensar em quanto que eu ia gastar ou não. E tudo isso foi um exercício. Então, é importante, principalmente o pequeno, médio empreendedor, se organizar, né? Ter essa dor aí da separação de dinheiro, né? Então, eu vou ter o meu Prolabore, eu consigo ganhar até tanto dentro da minha empresa, por enquanto, porque ela não está faturando tanto. Eu preciso diminuir a receita da minha empresa, vou diminuir o Prolabore também, né? Então, ter essa separação é importante. E linha a linha de gastos, gente, porque é uma coisa muito simples a gente cuidar do PNL da nossa empresa, né? A questão é que, às vezes, a gente aumenta demais a margem de lucro, a gente romantiza demais uma coisa que a minha avó falava, que é contar com o ovo na galinha, né? Então, assim, muitas vezes a gente fica naquela ilusão. Então, ter metas também mensuráveis dentro do nosso negócio é importante, né? Saber olhar para o dinheiro que entra e dividir ele da forma física e jurídica de uma forma responsável, e entender tudo que você está gastando, tudo que está entrando e está saindo da sua empresa. Por muito tempo, eu não contemplava, não compunha no valor do meu produto os impostos, porque eu tinha medo de precificar, o meu serviço ficar muito caro e o cliente não fechar. Então, o que eu fazia? Dava desconto para o cliente. Não, vou fazer. Vamos, a gente vai fechar isso daqui. É um projeto de 100 mil reais, gente. Vamos colocar esse projeto para dentro. E aí, quando eu ia, de verdade, assim, botar esse projeto na rua, eu percebia que, assim, tinha trabalhado
para a marca e, assim, paguei todo mundo, todos os fornecedores, me sobrou R$1.000, assim, de todo o esforço que eu fiz. Porque eu queria ter case, né? Então, é isso que você quer? Eu queria ter case, fiquei quebrada. Fiquei 2 anos quase quebrando até ganhar meu primeiro projeto de milhão, porque eu fazia essas negociações surreais também, com medo de precificar e o cliente falar não. Então, a gente também tem que valorizar o nosso serviço, né? Ter uma ótima entrega, uma excelente entrega, mas valorizar o nosso serviço e compor dentro do nosso serviço tudo que entra. É equipe, é água, luz, seu deslocamento, impostos. Deu aquele valor e aquele valor é o valor real que você tem que se comprometer a negociar. Porque senão a gente negocia coisas que pra gente são inegociáveis e acaba quebrando mesmo, porque não tem como segurar, depois a conta não fecha, né? E aí você quebra na empresa e quebra na física também, né? Exatamente. E essa ostentação, né? Eu vejo muita gente que quebra por ostentar. Nem é porque a empresa tava ruim, não. A empresa estava muito boa. Mas é essa noção da realidade. Ah, eu sou a dona, o dono da empresa, eu tenho que ter esse carro, eu tenho que ter essa bolsa, eu tenho que fazer essas viagens. Hoje a gente vive muito de internet, né? Então as pessoas gostam de lacrar na internet, foto, não sei o quê. E aí você começa a compor um lifestyle, uma vida que você não pode viver ainda. Você tem que esperar mais um pouquinho, né? Então, eu no meu começo, assim, de empreender, eu deixei várias coisas de lado, porque eu não era mais executiva de multinacional, eu não ganhava mais o mesmo dinheiro. Não podia mais comprar as bolsas que eu queria, tive que vender meu carro, andava de trem, pegava Uber na Vila Olímpia, eu moro aqui na Vila Leopoldina, do lado da Ceasa, pegava o trem até a Vila Olímpia, de lá eu pegava um Uber para chegar bonita na reunião, também eu chegar toda acabada, né? Mas, assim, são coisas que a gente precisa fazer pelo nosso sonho, pela nossa empresa, né? E eu vejo muita gente que não tem essa flexibilidade. E aí começa a construir um padrão de vida fora da receita da empresa que é insustentável. Então, eu já vi vários amigos quebrarem por conta disso e a gente precisa ter honrar, né, o nosso sonho, o nosso plano de transformar nosso negócio num negócio de sucesso. Eu ouvia muito de até amigas minhas assim, ai, Vivi, que chato, mas você vai de trem, ou ai, Vivi, você podia, amiga, investe numa bolsa, né? Uma bolsinha melhor. Amiga, a sua funcionária tá com a bolsa X e você não troca essa bolsa, larga essa mão de vaca. Eu falava, minha funcionária, ela tem um outro padrão de vida, é uma outra pessoa, ela não tá pagando folha de pagamento de empresa, ela tá morando na casa dos pais dela, então assim, tudo no seu tempo. Eu não tô nem aí. O que eu quero é que a minha empresa dê lucro para mim e eu não quero criar uma imagem que não é a minha. Então, aterrissar também as nossas expectativas, essa construção de marca, que é bem importante, mas dentro do que a gente pode, da realidade que a gente pode viver, é super importante. Então, a gente começa a ganhar. O primeiro dinheiro que a gente ganha, a gente começa a gastar desenfreadamente, sem responsabilidade, e isso quebra qualquer empresa. Muito bom, Vivi. Você já trouxe aí uma história pessoal, falou um pouco de sucesso, de glamour e de choque de realidade, né? Sim, gente, não dá, né? O corre, né? Como dizem, quem vê corre, quem vê close não vê corre, né? Essa frase na internet passa o tempo inteiro. E é muito isso, a gente tem que trabalhar com a realidade, tem que ser realista pé no chão para fazer as coisas acontecerem. Porque, principalmente quando a gente não é herdeiro, né? Eu, como eu falei para vocês, vim hackeando o sistema, furando bolha. Então, se você não tem o pé no chão, você se deslumbra, não consegue fazer as coisas acontecer, né? Fica vivendo de ilusão. E o empreendedor tem que viver com a realidade do dia a dia e trazer soluções para a vida pessoal e profissional que estejam ao encontro disso, da realidade do que pode ser, que é essa receita aí que ele tem, né? Excelente. Você trouxe um pouco dessa coisa que às vezes existe, do glamour em torno do empreendedorismo, né? O que você faz? Ah, eu sou empreendedora. Como se isso fosse muito chique. Mas tem gente que empreende por necessidade e tem gente que empreende por um sonho. Janda, queria que você trouxesse também sua experiência pessoal, me contasse aqui para todo mundo, qual foi a primeira vez que você se viu empreendedora e em que circunstância isso aí aconteceu? Então, bem colocado, quem vê close não vê o rala, né? De verdade. Na Bahia a gente costuma falar, o povo só vê as pingas que a gente toma no meu tombo. Sensacional. Empreender para mim nunca foi só oportunidade. O último empreendimento que eu tive por oportunidade foi o último que eu vendi, gente. Eu sempre empreendi. Quando eu saí lá na década de 90 da Bahia com
os meus dois tesouros, minhas pimpolhas, que hoje eu costumo chamar de meninas, gente, mas uma tem 28, a outra tem 24, tá? Vendi da melanina na nossa vida, mas eu vendi salgado. Então, eu fui essa mulher que empreendeu por necessidade. Eu fui essa pessoa que tinha que fazer alguma atividade para colocar comida na mesa, como milhares de brasileiras hoje fazem. Então, eu não sou diferente. Eu costumo falar, Ju, que minha história não tem nenhum... Eu sou apenas mais uma das que conseguiram transpor a barreira. Né? Eu sou uma das pessoas que passam por isso. Tem milhares de mulheres que estão fazendo a mesma coisa e tiveram o mesmo desafio que eu tive, que era ter que empreender para poder sustentar a família. Eu cheguei a vender salgado em porta, vendia no trem, né? Porque eu tinha uma meta para bater, porque o leite era caro, você sabe como é que é, 2 menininhas, fralda e tudo mais. Então, como esse leite não era caro, a gente tinha uma meta, a quantidade de salgadinho para vender por dia. Então, para aumentar, eu vendia no trem, eu já tinha o meu vagão preferido, ficava sentada com minhas docinhas, né? E me instalar na frente de uma faculdade para poder vender salgado. Então, uma história longa, curta, e cá estamos. Foi difícil, por isso que eu sei, a gente está falando aqui, dando ideias, eu sei o quanto é difícil. Eu sei pra caramba o que é você não conseguir ter um dia de venda para colocar comida em casa, porque eu fui essa pessoa. O quanto Vivi, desculpa, Jana. Então, é muito importante aqui, para quem está nos ouvindo, as empreendedoras, que eu a Vivi, com a história dela, eu com a minha, a gente sabe da grande dificuldade, mas a gente quer também trazer esperança, falando que tem saída sim, tem oportunidade. Eu fiz muito isso. Eu oferecia na vizinhança, na época não era lá na Posse, para quem eu morei na Posse, Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, é um bairro de Nova Iguaçu, já quase indo para Queimados, para quem não conhece a região. E não era prédio, não era um quintal. Então, é um quintal com várias famílias moram, e ali você saía, você entregava. Olha, o dia ficava ruim, saía batendo porta em porta. Me ajuda aqui que tem empada, tem risole, e o pessoal ia comprando. É isso que a gente tem que fazer. Infelizmente, a gente tem que se reinventar em função dessa pandemia. E tem saída, meninas, tem saída. No prédio, no condomínio, avisa, porque vai estar todo mundo em casa, quer comer uma coisinha diferente, você tem seu sorvete, seu salgadinho, vai lá e oferece. É isso. A gente está falando aqui de negociante que começa, né? A gente está falando a mesma coisa. Vende roupa, vai lá, faz as fotos e manda pelo WhatsApp, né? Então, tem caminhos para a gente, tem muitos caminhos. É isso que a gente tem. Tem como a gente sair dessas juntas. Vivi, queria que você trouxesse um pouquinho da sua história pessoal também. Eu já vi em outras entrevistas que você se descobriu empreendedora aos 12 anos, quando você começou a vender bolo na escola, começou a vender coisas para suas vizinhas. Me conta um pouquinho como foi que essa veia que já estava lá presente em você se transformou em profissão. Ai, gente, eu me descobri empreendedora. Meu primeiro produto foi mato que eu bati no liquidificador, coloquei perfume da minha avó, e aí depois coloquei nos potinhos, fechei e fui vender assim para as vizinhas, assim, tinha, sei lá, uns 11 anos. E aí eu vendi para todo mundo, falei que era mata-pulga, peguei um dinheirinho, cheguei em casa, e toda feliz, falei, ai, vendi, eu que criei esse mata-pulga, e minha avó fez eu ir junto com ela, de porta em porta, devolver o dinheiro, né? E falar que não era nada daquilo, que eu tinha batido o mato com o perfume dela. E ali eu falei assim, gente, dá pra vender as coisas, assim. Eu lembro disso até hoje, até me arrepio aqui, e minha avó falou, você quer vender? Porque minha avó e minha mãe eram sacoleiras do Brás, né? Empreendedoras, assim, raiz, né? E nem sabiam que eram empreendedoras, eram essas mulheres que tinham que vender o almoço para pagar a janta, né? Arrimo de família. E eu vi elas vendendo roupa, todas as coisas. E aí minha avó falou, você quer vender? Tem que vender as coisas certas para as pessoas. Você não pode ficar inventando as coisas, tem que vender. Isso aí é mentira, isso aí não pode. Tal. Aí passei muita vergonha, devolvi o dinheiro. Mas ali tinha tantos aprendizados, né? Que hoje eu conto sempre essa história que eu falo assim, que é sobre a gente vender aquilo que a gente pode entregar, né? E de uma forma verdadeira, né?
E a partir daí eu comecei a ajudá-las a vender os bolos, vender as roupas que elas vendiam, porque elas iam para o Brás e elas sempre, cada semana, estavam vendendo um tipo de coisa, porque elas acabavam comprando o que estava mais barato, que estava com mais, né, oferta. Então, hoje as embalagens de plástico para cozinha são mais baratas, a gente vai vender isso na semana. É coador de plástico, umas coisas inventadas lá na época. E eu comecei a vender isso, tanto para as vizinhas quanto na escola. E eu era muito a marqueteira da família, passava assim, voltando da escola a pé, eu olhava as ruas com os carros que tinham na garagem, nas casas, marcava o nome da rua, o número da rua e falava, gente, aqui tem dinheiro, porque tem carro na garagem, né? A minha cabecinha de coisa era assim, quem tem carro na garagem tem dinheiro para comprar as coisas da minha avó e da minha mãe. Então ali eu já ficava fazendo ali a minha identificação de público-alvo, né, para vender. Eu sempre tive, e esse DNA de empreender vem da minha mãe e da minha avó, né, de você ter o autossustento. Então, mesmo eu indo trabalhar dentro das empresas que eu trabalhei, sempre fui intraempreendedora. Sempre dentro das multinacionais que eu trabalhei, sempre criei projetos, me colocava à frente, né? Que tem isso, né? De você intraempreender também, né? Vestir a camisa da empresa e criar soluções diferentes. Não precisa ser empreendedora só montando a sua própria empresa, né? E isso me deu muito destaque, me ajudou a crescer e ascender profissionalmente, ascender financeiramente também, né, no mundo corporativo, para me dar essa capacidade de sair depois e montar meu próprio negócio. E eu sou muito apaixonada por empreender, porque é fazer acontecer, né, realizar. E o empreendedor, que é empreendedor, a gente sabe que a gente acorda já, eu falo que o coração é como se tivesse dado uns gritos, você dá uns gritos assim, aquele coração acelerado, assim, é o nosso coração, né? Eu, pelo menos, acordo já com o coração, tenho que malhar, fazer alguma coisa para dar aquela equilibrada, que é sempre muita emoção para fazer as coisas acontecerem e muita responsabilidade, mas esse DNA foi que me transformou na mulher que eu sou hoje, sabe? De olhar e ver solução, de saber vender, de não ter vergonha de vender, eu adoro vender, então eu falo sempre para todo mundo, a gente inventa hoje dentro das companhias, né? Hoje eu estou CEO também da BuzzFeed, que é um site, a gente é o segundo hoje com mais audiência no Brasil, e a área chama a área de sales, e são sellers e account managers. Eu falo, gente, no final do dia é tudo vendedor, a gente tem que vender, a gente tem que abrir a boca. É tudo em inglês, né? Eu falo assim, sabe por quê? Porque a gente romantiza e às vezes a gente tem vergonha de falar, de vender. Eu tenho só ideias, eu não sei vender. Parece que vender é um subemprego. E muito pelo contrário, se você é empreendedor e você não sabe vender seu próprio negócio, tem que terceirizar isso para um outro, você tem que rever também, porque o empreendedor, ele quer vender o que é dele, né? Ele sabe vender, ele exercita isso no dia a dia. E isso para mim foi muito importante. Mesmo sendo jornalista, eu sou uma vendedora, sabe? De projetos, de ideias, de negócio. Foi isso que me trouxe até aqui. Se eu fosse só jornalista, só produtora de conteúdo, com certeza eu não teria conquistado, né, o que eu tenho hoje, né, os privilégios que eu tenho hoje, por ser uma mulher que nasceu sem privilégios, né, sem herança, né? E hoje você faz a mentoria também de outras mulheres, o que é muito bonito, né? Só um comentário em cima do que você está trazendo. Você, quando emplaca uma ideia, também você está vendendo, né? No jornalismo, a gente até brinca não, mas a gente fala em vender uma pauta, que seria emplacar uma pauta. Nossa, verdade. Não é? Vender uma pauta. É meio um telemarketing, né? Eu trabalhei muito de vender pauta, assim. Vendendo é muito isso. A gente tem que vender, gente. E se vender nossa marca pessoal, sim. As pessoas falam muito sobre isso, né? Nossa, que marqueteira, ela gosta de ficar se aparecendo na internet. Aí eu já sou mais low profile. Problema seu, tá perdendo oportunidade. Porque hoje a gente precisa se construir, mostrar nossa marca, tirar um fotão mesmo, falar do que a gente é boa, entendeu? E aí não pode ficar pensando, não, vão achar que eu sou muito fresca, vão achar que eu tô muito metida, vão achar que eu tô falando bem de mim mesma. Gente, olha que maravilhoso a gente falar bem da gente mesma, ter autoestima para isso, né? Então, gente, usa as mídias sociais para isso também, para se vender pessoalmente, porque quem não é vista não é lembrada. E a gente construir, obviamente, não ficar inventando história, né? A gente fala que o negócio de storytelling, né, Janda? Storytelling que é verdadeiro, não vai ficar inventando história. Mas se vende mesmo, porque isso daí faz toda a diferença, né? Você quer o produto, né? Se você não acredita em você, quem mais vai acreditar? Você tem toda razão. Eu concordo também.
Eu fui tímida com redes sociais, mas aprendi, fico Você me tá olhando. arrasando, eu tô amando, tô curtindo o viu, né? Estou aprendendo a fazer. A gente aprende, a gente não sabe fazer, a gente vai aprendendo. Eu acho que é isso também. Né? Vai aprender. A Ana, eu acho que quer fazer um comentário aí, né, Ana? De tudo isso que a Jana e a Vivi falaram, eu acho bem interessante até essa questão do se reinventar, né, da empreendedora. Eu tenho um exemplo bem prático, assim, porque a gente também sabe que essa pandemia ela teve uma valorização de tudo que aquilo é perto da sua casa, até por conta de home office, você começou a ter um olhar diferente para aquelas pessoas que moram perto da sua casa e até aquelas que estão precisando. E aí tem um exemplo bem aqui interessante, que é uma mulher que mora aqui perto da minha casa, ela era dona de buffet, fazia festas, e esse segmento, você sabe que ele parou geral, ele não teve, né? E o que ela fez? Ela começou a fazer comida, ela faz uma comida aí, hoje até almocei a comida dela. Então, é mais ou menos isso que vocês falaram, tudo isso, e é assim, ela é uma pessoa aí, que eu acho que ela deve ter um buffet gigantesco, mas ela também não teve nenhum problema. Aí tem uma outra que vende um waffle de pão de queijo, tem uma outra que vende massa, tem uma outra... E aí você vai olhando para todas essas mulheres, que cada uma foi se reinventando e estão aí trabalhando. É tão importante isso, né? Você vai olhar e ver a oportunidade e vai abraçar ela e fazer o melhor que pode. Então, isso é bem importante também. Eu acho que só para complementar o que a Vivi e a Jana tinham falado. Eu acho que é legal também a gente pensar sempre no mínimo viável possível, assim, para fazer, né? O MVP que a gente fala, né, das startups, né? Então, assim, tá reinventando, faz o mínimo possível que você consegue testar. Então, agora eu quero começar a vender e a fazer uma venda pelo WhatsApp, pelo Instagram, ou quero dar de repente tem um percentual assim, de brinde que eu posso dar para as minhas vizinhas para experimentarem esse meu bolo de cenoura, que, gente, vou ter que ir lá, tá até com coisa, tô com vontade de bolo de cenoura. Ai, que palhaçada. Mas é isso, assim, a gente também testar o mínimo possível. A gente fez aqui no plano um festival online. O primeiro festival online que a gente fez o ano passado, a gente perdeu bastante, assim, dinheiro, energia, porque a gente ainda estava testando e a gente fez grande, né? Porque às vezes a gente fala, a gente mesmo erra, né? A gente dá o curso, a gente fala, mas a gente mesma acaba tropeçando e é normal, né? E a gente subestimou. Ah, não, imagina, vamos fazer, vai dar certo. E a gente perdeu muita coisa. Se a gente tivesse feito um evento bem menor, uma coisinha, sabe, mais sofisticada, assim, com menos pessoas, tinha dado muito mais resultado. Então, fazer sempre o seu produto mínimo, né, viável, assim, esse MVP que a gente fala, a gente conseguir fazer isso de uma forma mais consciente é bem importante também nesse momento, para não perder energia, dinheiro à toa, né? Gente, tem muito assunto ainda que eu queria conversar com vocês, o tempo está voando, mas eu queria muito falar ainda sobre o novo comportamento do consumidor. A Ana Paula até trouxe isso na fala dela, que a gente passa agora a ter um comportamento talvez até mais solidário com aquele vendedor de pipoca que a gente vê ali na porta da escola e procura se interessar, né? Como é que está a vida dele nesse momento, o que ele está fazendo, ou então a valorizar o comércio do bairro, as vendas locais, vendas de amigos. Acho que se monta uma rede aí de solidariedade e muda o comportamento também do consumidor em termos de serviços, né? Ele está mais em casa, ele compra mais comida em casa, ele pede mais as coisas, ele quer uma roupa para experimentar em casa, até porque o comércio está fechado. Então, queria falar um pouquinho sobre isso e aproveitando para você que está aí nos assistindo, se vocês olharem para a telinha, vocês vão ver um QR Code e se vocês apontarem a câmera do celular, vocês vão conseguir baixar um e-book super, super bacana que fala transitório ou permanente, a pandemia e o novo comportamento do consumidor. Então, baixem, aproveitem esse material, aproveitem esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ajudar muito você aí na sua empresa. Janda, o que mudou no comportamento do consumidor? O que você tem notado entre os consumidores, que de fato são mudanças que vieram para ficar? Olha, uma das coisas que a gente identificou, que é ter esse olhar, como já foi dito, né, o olhar de comprar pequeno. Isso a gente vê um movimento que ele permanece, né, andando pelos bairros, então as pessoas começaram a ter mais esse olhar. Um outro ponto é um pouco do minimalismo, ele volta,
nesse momento, porque você, necessariamente, você não precisa do mais caro para viver, ou você não precisa exibir tanto. Então, roupa, por exemplo, a busca por roupas mais confortáveis, já que você não está indo, né, e muitas empresas se voltaram e permaneceram em home office ao longo do ano, né, tem empresas, algumas multinacionais já pretendem voltar só em 2022, não tinha plano de voltar agora, então isso também impactou na forma das pessoas se vestirem, né? O estilo de roupa. Não é que as pessoas deixaram de comprar roupa, elas deixaram de usar comprar com mais frequência alguns objetos. Como mulher, eu vou falar uma coisa que eu não tinha percebido, mas depois, né, dessa coisa de você não estar só daqui da cintura para cima, para aparecer de tudo, né, só da cintura para cima, o sapato alto, por exemplo. Você vê sempre as pessoas, as mulheres na rua, com sapatos mais confortáveis, usando muito tênis, muita sapatilha, um modelo de consumo também mais sustentável. Por incrível que pareça, a gente começa a ver um movimento, e aí, olhando para essa cadeira também de consumo consciente, né, a gente vê um avanço na questão do consumo consciente, do reaproveitar, né, de dar mais valor a pequenas coisas, a não estar consumindo de uma forma absurda. Você tem ainda uma parcela que consome muito mais, né, que saiu gastando desesperadamente durante a pandemia, mas também você tem um olhar novo sobre isso, um olhar um pouco mais sustentável. Eu acho que a gente também tem essa perspectiva olhando aí de movimentos grandes que estão acontecendo. Maravilha. E Vivi, você falou várias vezes aí da importância da pessoa se digitalizar, né? É caro você digitalizar a sua empresa? Como é que funciona isso? Olha, depende do teu ponto de vista, assim, o que você tem na mão. Eu sempre pergunto isso para a empreendedora. Vamos pensar primeiro no que a gente tem nas mãos para poder realizar, né? Então, às vezes a gente acha que tudo a base é o dinheiro, mas eu falei lá atrás, né? As relações interpessoais, então a sua rede de negócios, é um investimento que você tem, é um capital, né, que você tem no seu negócio. Então, nesse momento, quem que você conhece? Eu quero montar um e-commerce. Eu realmente estou fazendo um exercício disso. A primeira coisa que eu penso é quem eu conheço que é bom em fazer as coisas que eu quero fazer aqui, quem são essas pessoas, eu vou chamar eles para serem sócios desse negócio, sabe? Vou montar esse negócio, não vou gastar nada com isso, vou pegar o melhor profissional de cada área, qual que é o time que eu preciso ter, porque eu preciso colocar um projeto na rua para ver se funciona, depois se funcionar, a gente começa a contratar. Eu sempre trabalhei assim, o plano feminino nasceu assim. Eu tinha 4 sócios, depois eles foram saindo, mas um era em tecnologia, a outra era criação e designer, e ali que eu comecei a montar o meu hub de negócio, porque eu não tinha como pagar pessoas seniors para poder fazer o tamanho do negócio que eu queria, né? Então, primeiro é pensar sobre o que você tem na mão. Hoje a gente tem Instagram, que já vende, né? Já dá para a gente fazer o e-commerce dentro do próprio Instagram. Eu não canso de falar do WhatsApp Business, a gente tem uma parceria muito grande com o Facebook, e isso é muito importante. A gente tem muita coisa, assim, que dá para fazer com o que a gente tem na mão mesmo, à disposição, que é gratuito, e muitas vezes a gente fica ali meio que aquela ideia megalomaníaca, sabe? De criar nosso próprio site. Tem o WordPress, que dá para você criar o teu próprio site, além de um page do teu negócio. Todas essas coisas de uma forma bem... Pode ser até meio artesanal, caseiro inicialmente, mas que já coloca a tua cara na rua, sabe? Então, assim, já coloco... E chamar ajuda também. Quem é uma pessoa que eu posso me contactar e que eu gostaria de oferecer a minha ideia de negócio, se ela quer ser parceira, ou se eu posso pagar de uma forma, né, dividida em vezes, né? Negociar isso. Mas não é difícil a gente digitalizar. O que a gente precisa é buscar informação é importante, né? Ser educada nesse lugar e entender como que a gente vai apresentar o nosso negócio. Para a marca, para negócios, a gente tem que criar qual que é a história da nossa marca, do nosso negócio, criar um storytelling legal para colocar isso nas mídias sociais de uma forma bonita, que as pessoas, né, gostem e fazer conexões com as pessoas, né? Hoje é tudo muito por perspectiva, a gente tem que aterrissar, o que eu sempre falo, pensar no que a gente tem na mão e o que é possível fazer e começar a se movimentar.
porque senão a gente fica sempre se comparando muito também, né? Eu tenho isso de me comparar demais, então eu falo para mim também, porque a gente está sempre se comparando. Eu, às vezes, até deixo de seguir alguns concorrentes. Ou eu deixo de seguir, ou eu, como fala ali, aquele silencia. Porque às vezes você está num momento que você não tem ideia nenhuma de novos negócios, ou está sem grana para inovar, fazer uma campanha legal, um site novo, e aí você começa a ver aquele monte de gente fazendo as coisas, você se sente assim, desse tamanhinho. E não, né? Cada um tem a tua força, a tua história para fazer o negócio acontecer, está saindo de um lugar de partida, então limpa a cabeça assim, de fatores limitantes e vai com o que você tem nas mãos, busca uma rede de negócios fortes, de parceiros, que dá para fazer acontecer com que a gente tem, sabe? Valorizando o que a gente tem. É isso, você falou aí um pouco de crenças limitantes, às vezes a gente deixa de fazer porque acha que é pequeno, mas na verdade a gente só precisa fazer para começar a crescer, né? Acho que é o caso um pouco do Instagram, por exemplo. Ai, mas eu não tenho uma influencer para postar aqui o meu produto. Bom, às vezes o influencer pode ser você, pode ser alguém do bairro, pode ser alguém que conheça outras pessoas e que tenha conexões, né, E Vivi? começar, ninguém vai começar com milhões de seguidores, né? Eu mesma tenho muito pouquinhos seguidores, assim, no plano feminino a gente tem acho que 18 mil seguidores, e no meu pessoal eu não tenho nem 10 mil ainda, não dá para fazer o arrasta para cima. E olha que eu tô nesse Instagram há muitos anos, hein? Mas eu não pago também, né? A gente pode patrocinar também para pagar, que a gente compra seguidores, o meu negócio lá, tudo orgânico. Mas se eu ficasse pensando assim, nossa, gente, eu não tenho nem 10 mil seguidores, nem uma raça para cima, como que eu vou fazer? Eu não vou nem perder meu tempo. Gente, hoje eu faço publi editorial para as principais marcas do Brasil hoje, de todos os segmentos que vocês imaginam. Porque o que vale é exatamente a nossa atitude, é o nosso discurso, é o nosso, né, posicionamento diante das coisas. Então, a gente tem que se valorizar. Porque quando a gente se valoriza, as coisas vêm. E trabalhar direito, né? Porque senão, eu lembro que eu ia nos primeiros eventos que as marcas me convidavam, as meninas 10 milhões de seguidores, 50 milhões, eu ficava, gente, o que é essa marca, né? E aí eu falei, putz, é isso, né? A gente tem valor, e são os valores individuais, que é para além do número de seguidores. Tem que começar e vai construindo o teu território. Eu não sou uma influenciadora que vai ter milhões de seguidores, porque não é o meu nicho de negócio. Eu não estou ali falando de cabelo, chorando, que é importante, desabafando, não é o meu perfil, né? O que eu falo, do jeito que eu falo, eu me conecto com pessoas que pensam como eu. E vale a pena criar conteúdo para essas pessoas. Tem valor. E as marcas reconhecem esse valor. Então é isso. A gente se valorizar em primeiro lugar sempre, né? Sem se comparar. É o que você fala, é o consumidor de verdade, né, Vivi? Gente, essa live passou voando, eu tenho um monte de assunto aqui que eu ainda queria conversar com vocês, tem pergunta no chat, mas antes de finalizar, eu queria primeiro falar para quem está nos assistindo que a FEComércio tem um site super bacana chamado lab.fecomércio.com.br. Você só precisa ter um CNPJ para se inscrever e ter acesso a todo o material que é produzido pela FEComércio. Além de tudo, a gente vai estar aqui com essas lives de quinta-feira e sempre tem bastante vídeo, bastante entrevista, muita coisa que vai ajudar o empreendedor. Mas antes de encerrar, gente, eu não posso deixar de falar sobre propósito. Eu acho que hoje a gente conseguiu reunir aqui duas mulheres maravilhosas que trabalham, são empreendedoras e focam no propósito. Vocês acham que o fato de ter um propósito ajuda a dar mais firmeza para o negócio, para a proposta e até mesmo para o público de consumidores? Janda, queria começar com você. E aí você aproveita e fala um pouquinho o que é o Conselheiras 101. Bom, meninas, propósito é o que nos move, né? A gente precisa ter uma razão para poder viver. O Conselheiras 101, ele surgiu da necessidade de nós colocarmos mais mulheres negras, pretas, em posições de alta liderança nos conselhos de administração. A gente vem falando de inclusão no mercado de trabalho, mas o processo de tomada de decisão é no topo. E é disso que a gente quer. A gente quer mulheres negras no topo. Nós fizemos uma turma no ano passado, a gente conseguiu criar uma turma em questão de meses, e com isso, nós formamos 20 mulheres. E o que é mais legal, já tem mulheres, a gente conseguiu colocar mulheres negras em conselhos, sim, oriundas do Conselheira 101. Então, em breve tem mais uma, a gente está
que vai assumir uma posição grande, uma companhia aberta também, que foi uma das mentoradas do Conselho da 101, e a gente vai abrir uma turma agora, em breve a gente vai fazer o lançamento também, onde a gente vai selecionar mais mulheres para passarem por esse processo de formação para conselhos. É uma parceria junto com o IBGC, a WCD e a KPMG. Maravilha, já ainda tem banco até que já está exigindo que só vai fazer a IPO de empresa, né, que é preparar a abertura de capital das empresas se elas tiverem conselheiras mulheres. E isso é muito maravilhoso. Vivi, queria que você falasse um pouquinho também sobre o Plano Feminino e o Instituto Plano de Menina. O Plano Feminino completa 11 anos, agora no dia 8 de março, e é uma consultoria, né, começou há 11 anos, com as minhas incomodações na área de marketing. Eu já era gestora de marketing Latam, quando eu comecei a entender o quanto o sexismo, o machismo na propaganda era tóxico para a gente, e espelhava muito o que eu vivia no mundo corporativo, né, o silenciamento, o ela tá louca, dá um chocolate para ela que ela tá no TPM, e o quanto que a propaganda contribui, né, então, para esse lugar da mulher, né. Então, o Plano Feminino é uma consultoria que ajuda marcas a ressignificar a propaganda e tirar estereótipos, trazer diversidade. A gente fala que não existe licença poética para criadores, criativos, publicitários, não tem licença poética para racismo, para a objetificação da mulher, né? E inicialmente a gente teve bastante dificuldade para o mercado entender, mas depois de 2 anos consegui emplacar um grande projeto com uma marca internacional e a gente ganhou case e tudo, e aí abriu uma porteira. Hoje a gente atende muitas marcas colocando a mulher no lugar que ela merece, né? 85% de decisão de compra no mercado hoje é nosso. Nós somos o maior número de mulheres de pessoas que empreendem no Brasil e sustentam a empresa por um período maior, né, do que os homens, né? Não quebra antes dos 2 anos. Então, o nosso poder hoje, o Plano Feminino é isso, mostrar o nosso poder hoje para propaganda e diversidade, né? E a gente faz isso também para dentro das empresas. Então, a gente hoje prepara as empresas, cultura de empresa, para absorver a diversidade, porque tem essa questão de contratar negros, mulheres em cargos de liderança, e a cultura da empresa ser machista, sexista, classista, e expelir esses talentos. Depois, o que a gente ouve dos RHs o turnover é enorme, essas pessoas não se adaptam, né, essas pessoas, né? Então, nosso trabalho é treinar os executivos privilegiados, que estão sempre no poder, que é o branco, hétero, privilegiado, para absorver essa diversidade, esses talentos que vêm de outros lugares que não da classe média alta, das faculdades Tier 1 que a gente tem, que por tantos anos foram as únicas que mandavam talentos para dentro do mundo corporativo, né? E o Plano de Menina é um instituto que eu tenho há 5 anos. Na pandemia, a gente conseguiu empregar mais de 200 meninas em grandes multinacionais, então a gente capacita as meninas tecnicamente, emocionalmente, né? Então, habilidades técnicas e emocionais, e depois conecta com oportunidades de emprego. Então, também quem quiser fazer parte, ser voluntária, no site planodemenina.com.br tem lá um link, seja voluntária, só se cadastrar. A gente tem chamamento a cada 2 anos, né? Para as voluntárias, a gente troca o time de voluntárias. A gente tem voluntários hoje no Brasil inteiro, de diversas áreas do conhecimento e técnicas muito legais, assim, poderosas, né, para ajudar as meninas, como eu fui um dia, né, meninas que nascem sem privilégio nesse Brasil, conseguirem chegar mais rápido às oportunidades, sem que engravidem, se percam no caminho e achem que elas não são capazes, porque elas são muito capazes, né. E é assim, a menina dos meus olhos, o Plano de Menina. Eu falo que daqui a uns 10 anos ou menos, eu quero só estar com o Plano de Menina e ver cada vez mais essas meninas crescendo e ocupando os espaços delas. Que ótimo, gente. Super obrigada hoje pela participação de vocês, Ana Paula, Janda, Vivi. Vocês trazendo aí a potência da diversidade, a potência do feminino. Não é à toa que todas as quintas-feiras de março a gente vai estar aqui às 14h, nesse mesmo canal, discutindo sobre empreendedorismo feminino com mulheres inspiradoras. Não deixa de fazer a sua inscrição. Muito obrigada a todos. Boa tarde.